isso Você daí. você acha o movimento feminista inócuo ou você acha ele prejudicial? Prejudicial. Mas, em Os que direitos que as sentido? mulheres conquistaram, os direitos civis que foram reconhecidos pelas mulheres, eles poderiam e foram, na verdade, reconhecidos sem o auxílio do movimento feminista. Exemplo do direito ao voto. O que o movimento feminista fez? Não. Passeata. Isso levou alguém a voto? Não. Não levou nada. Exemplo, Berta Lutz, no Brasil. Berta Lutz lutava pelo direito ao voto, não conseguiu o título de eleitor. Aí foi a Celina Guimarães, que não estava nem aí, nem sabia o que era movimento feminista, pediu pro marido dela pegar o título, ele foi no cartório. Não, mas você acha ele inócuo. Você acha que tem. Você acha, por exemplo, você tem um mandato parlamentar. Você acha que. Não devo nada ao movimento. Zoada. Não, tô falando sobre... Constituição nossa é Não, por zoada. exemplo, no Brasil, tu tá citando dos Estados Unidos, a questão do domicílio, né? No Brasil, até a Constituição de 88, a mulher não podia ir na delegacia fazer uma ocorrência sozinha. Sim. A bancada do Batom foi a bancada que mais aprovou emendas na Constituição. Muitas mulheres Mas o liberais, Brasil, o que é o inclusive. Brasil A mesma pra você? bancada que votou Então, contra a mas aí castração que tá. química de estupradores. Muitas mulheres liberais. Não é a mesma bancada? Na Constituição de 88, essa bancada era constituída por mulheres, muitas mulheres do PSDB, muitas mulheres liberais, mas que tinham uma visão sobre a construção da igualdade. Né, da equidade de gêneros, porque Isso. tem muita confusão em conceitos muito elementares, né? Então, a gente usa o termo igualdade, ele é um termo, porque ele é o termo mais fácil de compreender. Então, se eu disser, eu quero ter direitos iguais, a pessoa vai compreender mais fácil do que usar equidade, né? Então, o que a gente luta é por uma... Aí começam a transformar esses fantasmas ficcionais, assim, que precisam criar, porque eu entendo que deve ser difícil para a deputada falar sobre o ministro que ameaçou de morte uma deputada que questionou as laranjas do partido do Bolsonaro. Vamos falar do Lula que né? chamou Mas mulheres o de Lula já tá gordura. preso. A gente O pode Lula falar tá sobre preso. Queiroz, pode falar sobre o ministro que ameaçou de morte, pode falar sobre os filhinhos Mas do o que que papai você que achou? mandam Vamos no falar Brasil. do que o Maduro Então, fez, do que assim, Stalin peraí, fez pelas peraí. mulheres. É a Peraí. dificuldade de Vamos falar falar sobre o do seu que Lenin partido. fez pelas mulheres. Mas do outro lado Ô, Manu. também, né, Manu? Partido, não. Mas você Do- tá... dos dois Vai ficar lados. só né? jogando palavras. Mas, Dois lados. Peraí. né? pelo amor de Deus, não, foi Dá só, pra é tentar- só de um dá pra lado que tentar- tem machista, né? Mas é Lula os não dois é lados. machista. Os dois lados. É o que Ela ele acabou de falou. falar. O Lula falou grelo duro das mulheres. O que você É? achou disso? Sim, Não, sabe mas o que aí é não grelo? vale. Uma coisa... Sei. É clitóris estimulado. Pra mim, a sexualidade agora- da mulher Ah, é... não tem Pra você problema. tranquilo. Quando me Uma mulher perguntaram- pode se Deus sentir do céu. ofendida. Claro que pode. Quando Então- me perguntaram se era machismo do Lula dizer que eu era bonita, eu falei sim, naquela ocasião foi, eu não tenho nenhum problema, Não, não gente. tem não, Manu. Eu não acho Ai, que meu exista Deus. nenhuma pessoa imune a isso. É por isso que o meu livro, justamente para fazer as pessoas perceberem que todos nós somos machistas, é que eu falo sobre isso no meu livro. Se eu quisesse esconder, fazer um livro, um manifesto, uma ode às mulheres perfeitas, que já... eu não escreveria isso, vocês concordam? Eu me sentei, eu escrevi. Ô, Manu. Né? Sobre questionamentos reais que nós, mulheres, nos deparamos ao longo da vida e vamos percebendo justamente isso. Como todos reproduzimos o machismo. E como todos temos que juntos nos esforçar para superá-lo. Né? Não é automático. Virei, sou feminista, não tenho mais. Tenho, né? Muito. Preciso me esforçar, porque sou ser humano. Só um né? exemplo. Conscientemente Só um pra exemplo do superá-lo. livro dela. Ela diz que o relógio biológico é uma construção machista. Não é. Ela cita, por exemplo, o fato da Laura estar doente e ela ser angustiada e sair. Não é machismo isso. O fato de que a mulher vai chegando numa idade e Não, começa a machismo pensar é o meu sobre marido ter um não filho ter ou não. essa mesma angústia. Entendeu? Mas aí que a tá, ó. diferença, as razões pelas quais fazem um homem, eu falei sobre isso sem ser perguntada. O Duca ir fazer seus shows, eu tô cuidando da Laura tranquilo e eu não ir. Como é que é o nome disso? É uma responsabilidade que eu tenho para além dele. Como é construída culturalmente. O nome disso gente, é óbvio. tendência, preferência, papéis sociais. Isso é o nome disso. As mulheres tendem a ficar Então, com as filhas, mas, elas mas, brigam mas pela Aninha, guarda. papel Aninha, social, você, concordo, você papel há de social é o nome disso. concordar, O que desse você há papel de social? concordar comigo É definido. que Como é nós definido? vivemos num mundo machista. Exemplifique. Religião, Exemplifique. as leis, as guerras. As guerras são, peraí, as guerras são machistas porque os homens vão e morrem e as mulheres ficam em casa? Eu não tô Isso é dizendo, eu tô machismo? dizendo que o homem vai pra guerra, ele vai pra guerra, ele ganha a guerra, ele assume o território, ele faz as leis daquele território. Pois é, porque ele foi Isso- à guerra, isso mas a se a gente mulher tem. for, ela poderá participar. Eu já falei sobre isso aqui. Isso É é o um lugar fato. de fala do... É a mesma questão do direito ao voto. O homem vai, desbrava um território, coloniza um território, chega primeiro lá, abre as estradas, constrói as casas, depois ele traz as mulheres para esse lugar. Se as mulheres fossem as pioneiras, desbravadoras, elas cavassem as valetas, as pirâmides e fizessem a guerra, elas poderiam ditar. Só que os homens, por muito tempo, isso é importante falar, por milênios, os homens ficaram com os trabalhos mais distantes, mais pesados, mais perigosos, mais arriscados.
pelo fato de eles terem feito esse trabalho, eles receberam em troca uma certa autoridade da qual as mulheres foram cúmplices. E é engraçado como o feminista ri do que não conhece. Yeah. 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 If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. Porque a própria O gênio, feminista falou Simone gênio. de Beauvoir disse isso. A Simone Beauvoir, ela queria dar lá pro expulsar. pra quem? Mas Sabe? ela disse isso, as Não mulheres da são Simone cúmplices Beauvoir, dos homens. não, tô dizendo o seguinte, por Porque exemplo, querem. se você pegar Não e for foi pra só pra ele, Escandinávia, porque ela era bem livre você pega a sexualmente. Escandinávia... Inclusive, aliciava menores de 16 anos. Você gostaria disso com a sua filha, por exemplo? Não. Você Você lembra então, Sartre? vai, quebrar o Sartre. Sartre. Eu entendo, O Emílio. O Sartre era um Emílio, falastrão. Ó, É, o- Aliás, tem um Vai livro falar que ótimo Simone sobre Beauvoir isso. defende as Tem um mulheres? livro ótimo, chama Frota. Tete a Tete, que são as cartas dela. Ela, tipo um diário que ela escreveu ao longo da vida e só foi publicado depois da morte dela. Exato. E que em várias dimensões comprova as limitações do Sartre, como você está dizendo. Tem Isso esse é aqui também é extraordinário. muito bom. Posso mostrar, Emílio? Pois não. Memórias de uma moça mal comportada. É uma adolescente que foi aliciada e teve a vida destruída por Simone de Beauvoir. Sabe o que ela fazia? Ela pegava crianças, adolescentes em situação vulnerável, refugiadas russas, levava pra muito casa, caricato. dizia pra família que ia cuidar da criança, fazia sexo com a adolescente e depois metia essa mesma adolescente na cama do Sartre. Então, Só mas- nesse rolo mas- aí teve suicídio, teve 4 abortos em uma mesma menina, outras ficaram viciadas em droga, abandonaram os estudos, abandonaram a família. Isso é Simone de Beauvoir. Ah, vai dizer que isso aí luta pelas mulheres? Eu sei. pelo amor de Deus. Simone... Yeah. 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 If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. Por exemplo, eu sou mãe de 2 meninos, eu sou casada. Como você, eu também já me divorciei. Eu vi um vídeo seu onde você fala que é uma mácula na sua biografia você ter se divorciado, né? Isso, por exemplo, quando você fala isso tem a ver com o quê? Com a religiosidade? Isso tem a ver com essa sensação de que o divórcio, enfim, pode ser um dos caminhos para acabar com a sociedade? Não sei. Que culpa é essa, por exemplo? Eu nunca senti essa culpa. E eu acho que eu devo isso um pouco ao feminismo, né? Mulheres se eu me divorciam, divorciei, fazem eu vivi um agressão. relacionamento que não deu certo. Eu tive o direito de me desligar dessa pessoa. E aconteceu isso, não houve nenhum problema. E eu pude seguir com a minha vida. E hoje tô na família tradicional que você acredita, com meu marido, com os meus filhos. E também acredito também que se amanhã isso não estiver dando certo, a gente pode não ficar junto e manter um ótimo relacionamento e continuar aí. Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu ex-marido. Na verdade, ele é uma das melhores pessoas que eu conheci neste mundo. É incomparável. Um cara de uma honradez, assim, é maravilhoso, ele é ótimo. A questão é, o divórcio é ruim em si, pelo amor de Deus. As feministas criaram um conceito de que o divórcio liberta a mulher, de que o divórcio é uma coisa boa. Você já foi numa festa de divórcio? Não, Ninguém eu não quer tô falando. Ninguém quer se divorciar, ninguém quer. Mas vamos Mas- deixar mas claro que é- existe. Mas é despedida de longe- casado. Mas vamos deixar claro que é uma existem festas de mácula na minha divórcio. biografia, entendeu? É longe de eu ficar, meu Deus, eu me divorciei, isso é uma mácula que nem você falou, é pesado pra você até hoje. O divórcio é ruim pra sempre. Quando você casa pra ficar com a pessoa, não é? Sim, e aí não deu É, certo. não deu, é ruim. Mas Você tem tem gente que se divorcia porque tá sofrendo agressão às vezes, não tem? ok, Não, mas aí é um caso nesse caso, por extremo. exemplo, não é uma conquista do movimento feminista. O divórcio, por exemplo, ele existe até nas tribos judaicas. Moisés dava carta de divórcio por qualquer motivo. Sua mulher queimou arroz, tá O feia. judaísmo, ele é super a favor de se Então, separar não vai se dizer... der certo. Aí até isso. Olha o erro dessa frase. O movimento feminista conquistou o direito ao divórcio. Não, Pelo não, amor, não isso é uma o direito bosta, ao divórcio, mas porcaria. o direito de eu não me ressentir e não me sentir inferiorizada e julgada por ser uma mulher divorciada. Isso é uma coisa... Mas quem disse isso? Eu tô debatendo aqui de igual para igual, debato com uma mulher casada, uma mulher virgem, Sim. sem problema nenhum de autoestima, não é isso. É Mas reconhecer a mulher divorciada já objetividade foi do fato. julgada, você acha que não? Mas
Mas é porque o divórcio é ruim, né? É por isso que você julga a pessoa que se divorciou. Faltou habilidade. Eu sei que faltou habilidade pra manter um casamento. Aí você tá falando, por exemplo, do caso de violência. pessoal? É lógico que é, pelo amor de Deus. A família, ela foi feita pra continuar, pra gerar filhos, pra construir patrimônio, não foi feita pra se desfragmentar. E qual é o problema de falar a verdade sobre uma coisa ser ruim? Não é ruim se separar? É ruim, assim. mas é uma mácula. Eu acho que é uma culpa. Não, que eu não tenho Não culpa sei se disso. você- Não é culpa, é ruim, a condição seria melhor se você tivesse casado, pelo amor de Deus. Ninguém casa prometendo separar. Separar é ruim, o certo seria resolver o problema. Mesmo quem se divorcia porque está apanhando do marido, melhor não seria não apanhar do que se divorciar. O divórcio ele não é uma conquista, um direito, um prêmio, ele é um escape. É uma solução para um problema que não devia existir. Então, não é uma conquista falar do movimento feminista. Elas enchem a boca para falar do divórcio. Eu tinha uma professora que falou que se divorciou sem razão, apenas porque ela virou feminista e entendeu que o casamento era opressor. Você não tá tratando um caso de exceção Tô. agora? Mas ela é feminista, extremamente. Esse pensamento você encontra nos livros. Mas é engraçado rir de Precisamos um de caso de comprovações, exceção, mas Ana. é muito chato Falar quando o nome você, dela por no exemplo, processo. não conseguia uma vaga na escola porque seus pais eram divorciados. Numa escola, por exemplo, que tivesse alguma condução aí religiosa. Mas aí é direito da E o escola. que eu ia te perguntar aí não deu tempo, mas tem a ver com essa história da religião, quem sabe dê tempo agora. Você acha que não há problema, então, em se repetir o Deus acima de todos aí do Bolsonaro na escola? Você Que é um falou- homem que casou várias vezes, hein? Quantas vezes o Outro Bolsonaro? divorciado. Não, ele Ei, pode olha, fazer o que ele quiser com a é vida dele, tô querendo família, dizer. cristão, E quem não olha lá, acredita os em filhos, Deus olha lá. nesta escola? E os Todos pais que bem não acreditam criados. em Deus nessa escola? Gente, Não há mas- problema em mas- repetir esse peraí. slogan que você mesmo Mas falou. o cristianismo, veja bem, o cristianismo é pra gente cretina, pecadora. Se fosse todo mundo perfeito, não precisava de cristianismo. O cristianismo é pra divorciado, é pra ex-prostituta. É pra redenção. É pra solucionar o Sim, problema humano. Não é toda pra transformar religião ninguém em santo. Ele sempre resolvendo esse problema. Então não tem problema nenhum o Bolsonaro se divorciar 300 vezes, desde que ele entenda que quem vai salvá-lo é o Cristo e não seus méritos. Agora, Mas ele não é feminista, fique ele tranquila. não é. Pode Não, ir. pois é. Pô, que situação. Ele gosta tanto de mulher que já teve 3, né? É meio isso. E ainda acusa de machista. Pois então. Every day it's the same thing. LA ain't changed. Niggas still playin' hatin', but Dre ain't changed. I'm just a lot smarter now. Cause these niggas is banging 10 times harder now. Niggas bringing their ass up. A questão da frase, vai. Na frase. que- Vamos lá. O governo Dilma, por exemplo, veja bem, pátria educadora era o lema deles. O lema do governo Bolsonaro, desde sempre, eu como membro, como militante de escola sem partido, eu não recomendaria. Se eu fosse do MEC, eu não faria isso. Mas ok, tá feito. Olha o exagero em cima de uma frase, Deus acima de tudo. E daí você não vai comprar uma coxinha, você não leva uma nota que tá escrito Deus seja louvado? Você não entra no Tribunal de Justiça, não tem um Jesus lá bem grandão? Tem. Então, também não tem a deusa da justiça? Tem. O povo é religioso, aqui não é um povo de ateu, pelo amor de Deus. O Brasil é um país conservador, de gente crente, que acredita em que vai pra procissão, que paga Crente promessa. que gosta de um carnaval crente. e de umas peladas na Não tem avenida, problema, não tem e o problema. futebol. E e- usar uma A quaresma expressão, é pra depois Por do isso que a carnaval gente